Meus amigos, só os irmãos da paz do Senhor Jesus, amém? Louvado o santo nome do Senhor Jesus. Vamos se colocar de pés, por gentileza. Vamos estar orando por esses pedidos dessa taça, fazendo visita no hospital. Eu peguei o nome aqui de uma senhora que estava muito enferma, que é uma serva do Senhor também, e que, aproveitando o ensejo, como o crente cristão ele vai para algum desses lugares, ele sempre leva, na verdade, as suas ferramentas. E é sempre bom ele nunca esquecer que no ambiente em que ele pisar, ele é um cristão, ele é um servo do Senhor. Para levar a semente. Aí você fala assim: ah, mas eu estou também precisando, pastor. Ah, eu preciso, na verdade, também da ajuda. Mas a Bíblia fala, para você que já conhece, aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, estará consigo carregando os seus bolhos de alegria. Busque ao Senhor, você primeiro, e as demais coisas vão ser acrescentadas na sua vida. Deus cuida de você, Deus tem compromisso com você. Então, sabendo disso, você está no aprisco do Senhor. Quando você for, na verdade, levar ou para algum outro lugar que você for, ou de passeio, ou de passagem, que seja, sempre leve, na verdade, a semente do Evangelho. Quantas e quantas vidas estão carecendo? Quem faz visita em hospital sabe o quanto, na verdade, as pessoas gemem. Nessa hora tem muitos lá que estão impossibilitados, sabe de quê? De estar aqui no mundo como hoje, a gente. Você está entendendo? E às vezes já estão até anos lá. E muitas pessoas acordam já no transcorrer do dia, já começam a reclamar disso, reclamar daquilo, e não dão valor ao que possuem. Mas o servo do Senhor, ele tem consciência que ele tem que dar graça em tudo. Se você está aqui, agradeça muito ao Senhor. Porque ele está te poupando, ele está tendo misericórdia da sua vida. E é por isso que eu falo, essa semente que você carrega, transfira para outras pessoas. Quantas pessoas estão gemendo? O seu vizinho do seu lado aí, ele está precisando de uma palavra que liberta. E você tem isso. Não deixe a semente morrer nas suas mãos. A semente ela só produz quando ela está em terra. Não é na sua mão. Entendeu? Não é na sua mão. Lança a semente, porque o Senhor é que vai fazer, na verdade, prosperar essa semente. Amém? Então o seu trabalho é justamente esse: juntar uma força com a outra, a gente propagar o Evangelho. Como igreja, não perca o foco não, tá? Bênção é secundário, viu? Coloque uma coisa na cabeça de vocês: bênção, buscar bênção é secundário. É coisa que na verdade Deus acrescenta. Aleluia! O primeiro de todos os mandamentos aí que Deus pede, na verdade, é amar a Deus sobre todas as coisas. E para amar a Ele tem que fazer o que Ele manda. Você está entendendo? Então é importantíssimo. O foco do cristão é salvação de almas. Semente lançada é propósito cumprido. Amém? Olha que slogan bom. Semente lançada é propósito cumprido. Amém? Isso da parte de Deus. Vamos estar orando pelo Gilson Lira, da Silva, que está enfermo, juntamente também com aquele pedido que eu peguei, coletei o nome da pessoa, é uma senhora chamada Cacilda, está aqui o nome dela, na taça. Vamos estar orando, ela está sofrendo realmente dos rins, parte dos órgãos, na verdade, E vamos estar orando, como igreja é o nosso papel, e Deus vai ser glorificado. Amém? Pai, em nome de Jesus Cristo, nessa hora, Senhor, eu apresento agora, Senhor, Deus Todo-Poderoso, a cada um, Senhor, que está, Senhor, a clamar através desse pedido, Senhor, de oração. Visita a Silva, o Gilson, Senhor, e todos aqueles, Senhor, que necessitam, que estão, Senhor, lá, Senhor, a cada pedido, Senhor, que está lançado aqui, Senhor, nessa data, que o Senhor entra com preferência, Senhor, toda a vitória, Senhor, a cura, a libertação, transformando, libertando, seja qual for a sua oração, Senhor, haja com a tua providência, em nome de Jesus. Pai, eu também apresento, Senhor Deus Todo-Poderoso,
bairro, Senhor, e proclamo que esse bairro é do Senhor Jesus. Remove, Senhor, todos os pontos, Senhor, Senhor, de coisas malignas que estão implantadas nesse lugar. E dá, Senhor, a vitória, Senhor, libertando as pessoas, Senhor, da escravidão do pecado. Põe uma porta grande e eficaz neste lugar, e que muitas almas possam se passar por ela e permanecer. Pai, queremos almas em nome de Jesus para este lugar. Deus, enche a tua casa com almas, Senhor, e que o teu nome seja glorificado. Que esse bairro, Senhor, seja um bairro, Senhor, por título cristão. Em nome de Jesus Cristo, eu decreto, Deus. Pai, também apresento a este culto, que esse culto seja para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Aleluia. Glória ao teu nome. Sou da igreja capaz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. O operador Juliano vai louvar a Deus com 2 hinos. Mas antes disso, meus amados irmãos, hoje é mais um culto de missão, né? E missão é muito importante nas nossas vidas, a gente fazer missão, pregar o Evangelho de Cristo. Vou deixar aqui o capítulo, o versículo, o livro de Mateus aqui, para a meditação da igreja. E em Mateus 8:26 diz assim: e ele disse: por que temei, homem de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e o seguiu uma grande bonança. Louvado seja o nome de Jesus. Não temerei mal algum. Você não pode ter medo de nada, meus amados irmãos, porque Deus está no barco, Deus está contigo, e Ele repreende toda tempestade, Ele repreende todo mal, Ele repreende tudo aquilo que quer nos atingir. Amém? Então, não tenha medo de nada, não tenha medo do inimigo. Louvado seja o nome de Jesus. Sempre olhando para o alto, que é Cristo. Amém? Eu agradeço essa oportunidade e a Juliana vai louvar a Deus comigo. É tempo de cegar e tu sem vacilar. Declaraste sem temor, não posso trabalhar. Vem enquanto Cristo Mestre está a te chamar. Jovem, jovem, homem trabalhar. Vem ver os campos brancos cair. Aguardando passos teus chegarão. Jovem, desperta, faz-te pronto, e alerta, ter aos olhos, conferes que a princesa
Meus amados, antes da leitura inicial, eu quero apresentar um carnezinho de missão. Alguns já conhecem, né? E quem não conhece, tem em minha mão. Para que esse carnezinho de missão? Mas esse carnezinho de missão a gente adquire, irmão, uma pequena oferta, né? A partir de R$5 cada mês. Também, se Deus tocar no seu coração quiser também, né? Aumentar o valor, né? Não tem problema nenhum. Isso aqui é para a obra missionária, meus amados irmãos. Isso aqui é para nós ajudar os missionários que estão aí no Brasil afora, nesse mundão afora, levando a palavra de Deus. Isso aqui a gente adquire para uma oferta que é para ajudar nos hotéis, para comer, para viajar, e todo quanto por aí, até o banho é pago, né? Aqui, graças a Deus, a gente por aqui ainda pega um banhozinho na nossa casa, mas se meu ainda paga, que vem no final do mês, vem a conta, não é verdade? Então, aqui é para ajuda missionária. Se você se sentir de Deus, no coração de querer ajudar os missionários, me procura aqui no final do culto, que eu tenho uns carneiros aqui, amém? Deus abençoe. Estamos em nome do Pai do Senhor Jesus. Louvado seja Deus por mais esse dia. O Senhor nos concede estar na sua casa para adorar o seu santo nome. Vamos se colocar de pé, em missão do nosso pastor, para nós estar lendo a palavra inicial desta noite. Louvado seja Deus, que se encontra no livro de Mateus. No livro de Mateus, capítulo 14. Louvado seja Deus. Mateus, capítulo 14, nós vamos estar lendo a partir do versículo 22. Louvado seja Deus, os obreiros ajudam os que estão com dificuldade de procurar. Louvado seja Deus. Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. Nós vamos estar lendo do 22 até o versículo 34. Louvado seja Deus. Todos encontraram? Louvado seja o nome do Senhor. Vou estar lendo os pais e irmãozinhos. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, quando despedia a multidão. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era ao contrário. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritavam com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E ele, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo e clamou dizendo: Senhor, salva-me. Logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-o, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda,
Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar lendo todo mundo junto o versículo 30. Louvado seja Deus no 3. 1, 2, 3. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo e clamou dizendo: Senhor, salva-me. Senhor, salva. Vamos orar agradecendo ao Senhor por essa palavra. Soberano Deus e eterno Pai, nesse momento, Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, pela tua palavra que o Senhor nos concede nesta hora, meu Deus. Pai, no nome do Senhor Jesus, ó Pai. Ah, Senhor amado e bendito e eterno. Senhor, nesta hora, meu Deus, foi a tua palavra que foi mencionada nesse lugar, Senhor. Sabendo, Deus, que a tua palavra ela tem um propósito, Deus, como é mencionada, meu Deus. E nesta hora, Senhor, eu quero te agradecer, meu Deus, pela tua palavra, Senhor, que o Senhor nos concede nesta hora, Pai, em nome de Jesus. Amém. Saudamos a igreja com paz do Senhor, amém? Se os irmãos puderem continuar de pé, eu convido a levarmos ao nosso serviço nessa noite. Glória a Deus. Louvado seja Deus, aleluia. Maravilhoso e agradecido ao nome do nosso Senhor. Nazaré. Oh, glória.
glorificar a Deus pela vida dos nossos irmãos que estão compartilhando conosco esse louvor, essas adorações ao Senhor. E na medida em que eu for falar os seus nomes, para que a igreja venha conhecer. Amém? Aonde que está Andréia e filhos? Glórias a Deus. Glórias a Deus. Deus abençoe a amada irmã e seu filho. E a Kelly e Samuel. Glória a Deus. Conhecemos já. Deus abençoe a sua vida. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Irmãos, como nós vamos saudar os nossos amados irmãos? Sois bem-vindo em nome de Jesus. Mas para que eles voltem sempre, vamos se colocar em pé, vamos dar um glória a Deus muito forte. Amém? Vamos lá. Glórias a Deus. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Saia do seu lugar e vamos nos confraternizar. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele nunca havia se desviado dos seus caminhos. O Senhor venha prosperar grandemente a vida de cada um deles, Pai. E tudo aquilo
pé. Feche nossos olhos, cubra nossas cabeças. Fala com Deus nessa noite. Soberano Deus, eterno Pai, nessa noite bendita, nesse lugar santo, Deus, nós te louvamos e bendizemos. Glorificamos ao teu santo nome, Senhor, porque o Senhor até aqui nos trouxe, Pai, e nos dá a oportunidade, Deus, de entrarmos agora no Santo dos Santos e estarmos diante da tua face. Querido Deus, estende a tua mão preciosa e poderosa, Pai, sobre a vida dos teus filhos, sobre as tuas filhas que aqui estão nessa noite. Derrama a bênção dos altos céus. O Senhor é aquele que abre portas, Senhor, onde não há porta. O Senhor é aquele que faz prosperar, Senhor, os bens dos teus filhos. Eu declaro nessa noite a tua bênção sobre cada um que aqui está, dizimista, ofertante, cada um que irá, Senhor, nessa noite, Deus, lançar diante de ti, Senhor, a preciosa semente. Pai glorioso, fortalece cada um dos teus filhos, ó Pai, em nome de Jesus, todos digam amém. Na santa paz do Senhor Jesus. Amém. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Quero dizer aqui, agradecendo ao Senhor pelo tempo que Ele me permite estar na terra com o propósito que Ele nos deu. Quero dizer, para agradecer tudo que Deus tem feito na minha vida, quando eu vim para aqui, para Vista Alegre, para esse local, eu vim para cá primeiro, foi para estudar a Bíblia aqui nessa igreja. A partir daí, eu comecei a procurar um jeito de morar por aqui, e Deus foi me colocando aqui nessa igreja, foi onde eu consegui me agregar aqui. Deus acrescentou um local para me morar, um tempo. Logo depois, Deus acrescentou uma pessoa na minha vida, onde eu procurava, uma história um pouco atrás. Acabou tendo um noivado e hoje em dia eu tenho uma família, uma esposa. Estamos aí, graças a Deus, entre dificuldades que se passam. Está ali meu filho, minha esposa, meu filho. Deus deu a graça de o alimentar até o dia de hoje. E hoje eu louvo a Deus, porque Deus faz grandes coisas. É verdade! Grandes coisas. Amém? Amém? Eu deixo só essa parte, que é o tempo que me permite. Você pode ter certeza que o testemunho que Deus faz é muito grande, porque Ele pode fazer na tua vida também. Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Só tu és santo,
Obrigado, Senhor. Eu agradeço essa rica oportunidade em nome do Senhor Jesus. Mais um culto de missão, a gente estamos abordando alguns temas diferentes em cada culto, tentando fazer algo diferente para que os irmãos possam entender um pouco mais do que é missão. E hoje a gente vai falar sobre o que o mundo tem visto através das nossas vidas. Nós que somos cristãos, né? Estamos aí na luta dia a dia, buscando o Senhor, né? E eu fui fazer um estudo, uma pesquisa, uma entrevista com pessoas que são cristãs, para saber qual é a visão dela hoje, o que ela hoje consegue enxergar de nós. Então eu fiz um estudo sobre essas pessoas, com pessoas cristãs. Então eu fiz essa pergunta para as pessoas, que você pode responder dentro de você. Como você vê os crentes hoje? Qual a visão que uma pessoa cristã passa para você hoje? Quando eu falo de cristão, eu não falo da igreja de Vista Alegre, eu falo do cristão em geral. De você passar pelos lugares, amigos que você tem. Como você vê o cristão hoje? Você que é um cristão, conhecedor da palavra. Qual a aparência que está passando para você? E eu fiz esse estudo, fiz uma entrevista com algumas pessoas. E as respostas, provavelmente, algumas possam parecer com as suas, ou não. Só que, no entanto, é mais ou menos o que diz a realidade. A primeira resposta: falta de vontade. Se a sua foi isso, fique bem claro que eu não estou aqui para julgar nem apontar ninguém. Isso foi um estudo feito, tá? Não é Vista Alegre, não é vocês, é um estudo feito, tá? Então eu entrevistei essas pessoas, uma dessas falou falta de vontade. A segunda falou desorganizados. Representantes de Cristo na terra. Está se encaixando entre vocês? Falta de temor a Deus. Falta de compromisso com Deus. Esta é a visão das pessoas cristãs que você conhece, que está do seu lado. Esta é a imagem que nós passamos para os nossos irmãos. Eu me incluo, porque eu sou um cristão. E todos nós aqui somos cristãos. Então, talvez a sua resposta possa ser diferente.
mas é mais ou menos isso que as pessoas que estão aos nossos lados estão vendo de nós. Nós temos vontade de fazer a obra, nós somos desorganizados, nós somos representantes de Cristo na terra, sim, e como somos representantes, eu acho que o temor a Deus e o compromisso é quase uma obrigação. A segunda pergunta que eu tenho para essas pessoas: como você vê a igreja hoje? Não estou falando de Vista Alegre, estou falando de igreja em geral, todas as igrejas, estou abordando igrejas. Qual a sua resposta? Responda para você, dentro de você. Como você vê a igreja hoje? O que a igreja representa na sua vida? O que a igreja está fazendo por você? Querem ver respostas? Melhor lugar para se estar. Foi uma das respostas. Aleluia! Um lugar acolhedor. Um bom ambiente familiar. Estou ouvindo os glória aí, hein? Aleluia! Um bom lugar, mas falta comunhão entre as pessoas. Ei, Jesus! No hospital. Na verdade, assim, eu enxergo também muitas dessas características. E o hospital é uma grande delas. Porque é um lugar que nós entramos de uma forma que nós estamos praticamente acabados, às vezes sendo a última possibilidade que nós temos, a última alternativa. E aí sim nós temos o encontro com Jesus. E aí sim é renovada as nossas forças. E aí que vem a vontade do Senhor de ter um compromisso com você, de tentar fazer de você um servo do Senhor, e fazer com que todas essas coisas sejam passadas, e faça de você uma nova criatura. E eu fiz mais uma pergunta: como você vê Jesus? E aí? O que você está vendo de Jesus? Responda numa frase dentro de você, numa palavra dentro de você. O que é Jesus na sua vida? Glória a Deus! O que Jesus tem representado para você? Se nós temos passado realmente o que Jesus é na nossa vida, se nós temos passado a mensagem que veio para nós, e nós recebemos a mensagem, está dentro do nosso coração, e estamos passando esse amor de Cristo para as pessoas. Qual a sua resposta? Responda para você. Como você vê Jesus na sua vida? O que ele representa para você? Reflita um pouco. O único que tem poder sobre todas as coisas. Existe outro que é intermédio entre homem e Deus, que morreu na cruz por nós, que intercede por nossas vidas, que sara a ferida? Quem é Ele? É necessário ter um encontro com Jesus, autor e consumador da nossa fé. Aleluia! Glória a Jesus! Nosso Pai, nosso Salvador, esperança do mundo. Glória a Jesus! Aleluia! Glória a Deus! Na minha concepção, todos entram em Jesus, mas a resposta que essa pergunta pede está dentro de você. É você que vai ter que responder, não sou eu. Isso foi só uma pesquisa, uma entrevista com pessoas que eu fiz. Qual a sua resposta? O que Jesus tem representado na sua vida? Qual o testemunho que nós estamos dando, representando Jesus na terra, como foi dito? Nós estamos realmente representando Jesus? Pelas respostas que foram dadas de como está sendo visto um cristão hoje? Eu fiz essa pesquisa com pessoas cristãs. Só que, e o mundo? Como o mundo tem visto nós? As pessoas que não conhecem os cristãos, que não têm entendimento da palavra, que não conhecem a verdade como nós que estamos aqui. Como o mundo tem visto? Vou passar um vídeo para os irmãos aqui, e os irmãos possam refletir, e veja que o mundo tem visto de nós. As mesmas perguntas que eu fiz para os cristãos foram feitas para os... Entre esses que foram entrevistados, tem pessoas cristãs e do mundo. Vejam o que eles vão dizer. Só um instante.
Os irmãos puderam acompanhar aí mais ou menos o que o mundo tem visto através das nossas vidas. O que o mundo tem visto através das nossas vidas. E essa é a mensagem que nós estamos passando para o mundo. Então o intuito disso não é menosprezar ninguém, acusar ninguém e mostrar que essa pesquisa que foi feita, aparentemente foi no Paraná e Curitiba, e não é menosprezar. O intuito é a gente começar a se incomodar, sair da zona de conforto que nós estamos e fazer com que nós sejamos sim a diferença do mundo. Que onde chegarmos possamos ser notados como pessoas cristãs. Eu não sou perfeito, eu sou um pecador, todos nós aqui somos, mas todos nós necessitamos sempre de aperfeiçoamento. O que a Bíblia diz em relação a isso? Vamos para a Bíblia. Meu Deus, que é maravilhoso. Os cristãos, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Assim brilhem a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que estais no céu. Como eu já falei uma vez aqui, a gente, essa galera cheia de piercing aí, cabelo raspado, você acha que se alguém chegar para pregar o evangelho para aquela pessoa, ela vai aceitar falar sobre Deus? Agora, se você convive com ela lado a lado e começa a dar um testemunho de cristão, ela vai perceber que você tem algo diferente. Ela vai perceber que você tem um algo diferente, que é o sal da terra e a luz do mundo. A igreja, assim como cada um de nós tem um corpo, com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Hoje a escola bíblica só veio confirmar o que eu iria dizer aqui hoje. A escola bíblica hoje foi uma bênção. Quem estava aqui pode ser abençoado grandemente pela palavra que foi pregada hoje. E nós temos que entender, como foi dito pela manhã pelo presbítero Ricardo, que nós somos unidade. Quando nós entendemos que nós somos um só corpo, nós conseguiremos andar. Quando nós entendermos o chamado de Deus nas nossas vidas, nós seremos pessoas abençoadas. Na hora que entender que a parte do corpo que você é importante, vai prosperar a sua vida. Igreja é unidade, comunhão entre os irmãos. Igreja é estar reunidos com um só propósito. Jesus, Ele diz na sua palavra: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho é seguir a Cristo, nós cristãos. A verdade é dita pela palavra de Deus, aonde nós nos reunimos para ouvir, como estamos aqui na igreja, no corpo de Cristo, para nos fortalecer para a semana que está por vir. E a vida, Jesus, o nosso Salvador. Esse é o Jesus da Bíblia. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Enquanto as irmãs se preparam para louvar, eu vou só terminar aqui dizendo que um dos principais pontos que nós temos que ressaltar é o amor. E disse Jesus: ame o Senhor e seu Deus de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame ao seu próximo como a si mesmo. 2 mandamentos. É fácil? Não é. Não é fácil cumprir. É fácil estar aqui em cima falando de Jesus? Não é fácil. É fácil preparar um trabalho desse? Não é fácil. É fácil quando esses profetas aqui se levantam para pregar a palavra? Não é fácil. Só eles sabem a opressão que há sobre a vida deles.
Eu tive uma experiência, eu preparei esse estudo, Deus confirmou de manhã, confirmou agora na hora do culto. Eu tive uma experiência sobrenatural na minha casa que eu nunca tive na minha vida. Cuidei para os jovens hoje. Uma experiência que eu deitei na minha cama e eu senti algo me oprimindo, me sufocando. Eu não ia falar sobre isso, mas Deus tocou no meu coração e falou: fale sobre isso. E foi de última hora. Então, estar aqui em cima não é fácil. Estar lá fora também não é fácil. Mas se nós não dispormos, nós iremos pagar um preço. Porque nós aceitamos o Senhor como o único suficiente Salvador. E o id, pregar o Evangelho a toda criatura, é uma obrigação de todos nós. Então que essa mensagem fique guardada no coração de vocês, que nós possamos começar a rever os nossos conceitos, que nós possamos sair da zona de conforto e ver que existe algo a mais que nós podemos fazer. E assim eu dou essa oportunidade, enquanto as irmãs podem louvar.
palavra do Senhor. A igreja se põe de pé, por gentileza, vem. Vamos estar orando para o servo do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nesse exato momento, Senhor, eu entrego a Ti, Senhor, o Teu servo em Tuas mãos. Usa ele, Senhor, como canal, Senhor, para propagar a Tua palavra nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Está da igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Mateus, capítulo de número 26, a partir do versículo 36. Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 36. Vamos ler alguns versículos aqui da parte do Senhor, amém? Todos acharam, digam amém. Quem não achou, diga estou procurando. Todos acharam? Eu vou estar lendo, os irmãos só acompanham, amém? Do 36 ao versículo 44. Diz assim, o tema diz: Jesus agoniza no jardim de Getsemane. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nenhuma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Indo segunda vez, orou dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos já estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Amém? Os irmãos podem tomar o vosso assento. Estava aqui meditando na palavra do Senhor. É uma palavra muito séria, toda a Bíblia é um assunto muito sério. Mas eu meditando na palavra do Senhor aqui, eu venho a entender essa agonia, esse sofrimento que o próprio Jesus, ele sofreu na cruz do Calvário. Então, antes de Jesus padecer por nós, antes de Jesus ele ser crucificado ali naquela cruz, nós sabemos que quando Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, Deus ele criou o homem para a adoração sua, para engrandecer aquele que é digno de toda a honra e de toda a glória, todo louvor, toda adoração pertence só a um Deus, só ao Senhor Jesus, ao Rei dos Reis, somente a Deus. Mas como o pecado veio e como tirou a atenção, desligou, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória do Senhor, estão da glória de Deus. Então nós estávamos como que perdidos, mas Deus, pela sua grandiosa misericórdia, ele fez uma promessa. Em Gênesis 3,15 fala que Jesus ali faz a promessa para novamente Adão ter uma ligação com o Pai. E Deus deixou a sua promessa que dele sairia que esmagaria a cabeça da serpente e que esta o feriria o calcanhar. E muitos anos se passaram, épocas se passaram, profetas falaram desse Messias, profetas falaram desse acontecimento, dessa promessa que ia surgir. E veio essa promessa, um homem chamado Jesus Cristo. Aqui em Mateus nós vemos o relato da Bíblia Sagrada, aonde agora Jesus ele nasce, cresce, sem pecado algum, o mundo desafiando para que pecasse. A Bíblia diz que Jesus ele foi tentado em tudo, mas mesmo assim ele não pecou. E a Bíblia ensina aqui que Jesus Cristo, durante 3 anos, ele ensinou aos seus discípulos,
seus discípulos conheceram a Jesus. E agora nós vemos que está perto o momento em que Jesus agora vai ser crucificado, o momento da agonia, o momento da sua aflição está chegando. E Jesus, como homem, ele começa a sentir as dores. Jesus, como homem, ele começa a sentir a sua agonia, porque Jesus, ele era homem, mas também ele era Deus. Ele estava vendo o que estava por vir sobre a vida dele. Ele já estava vendo a multidão aclamar: crucificam. E Jesus, ele chama os seus discípulos para orarem com ele. Nós vemos aqui que o próprio mestre, ele subiu para estar orando, para buscar o Senhor. Nós vemos que o próprio Jesus, ele nos ensina que é necessário termos uma vida de oração. É necessário estarmos sempre em oração, buscando a presença de Deus, como o hino que foi cantado. Ore um pouco mais, se consagre um pouco mais. Então nós temos que ter essa intimidade, pedir a Deus o desejo da oração, de estar falando com Deus. E agora Jesus, ele chama os seus discípulos para orarem com ele. A necessidade de ter amigos, a necessidade de ter pessoas ao seu lado para ajudar na oração, ajudar, porque nós temos que chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Ainda que tem pessoas que se alegram quando você chora, mas o Senhor ensina aqui que é necessário nós se alegrarmos com os que se alegram e chorar com os que choram. E nós vemos aqui que Jesus, ele chama, e ele diz aqui para os discípulos. Então ele disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Ele pediu para os discípulos ficar com ele. Mas o que me chama mais atenção nesses versículos todos aqui é essa oração em que o Senhor Jesus, ele fala durante 3 vezes, ele fala a mesma oração. A Bíblia nos relata aqui que ele vai à parte orar, falar com Deus, falar com o seu Pai. Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, essa agonia, porque a Bíblia nos diz lá em Lucas, no capítulo 22 e no versículo 44, a Bíblia nos diz que o seu sangue tornou-se em grandes gotas de sangue. Então eu fico imaginando que tamanho foi essa aflição, que tamanho foi essa agonia que Jesus sofreu ali orando. Jesus sai daquela oração, encontra os discípulos dormindo, ele dá uma exortação aos seus discípulos e volta novamente a orar e diz a mesma palavra: Senhor, se possível, faça de mim esse cálice, mas se não for possível, Senhor, faz a tua vontade. Ele retorna novamente, vê se os discípulos estão ajudando ele em oração, chegam lá, eles estão adormecidos novamente. Ele vem, volta novamente e faz a mesma oração. São 3 orações, as mesmas palavras, as mesmas frases, para que o Senhor viesse passar essa agonia. Mas Deus como homem, Jesus como homem, ele orou dessa maneira. Mas o Deus também que estava dentro dele, ele entendeu a vontade do Senhor. E ele disse: Senhor, faz segundo a tua vontade. Meu Deus. É essa palavra aqui, irmãos, que eu queria enfatizar. Jesus, ele teve a coragem, glória a Deus, ele teve a intimidade com o Pai para dizer: Senhor, eu estou aqui, basta, Senhor. Essa é a última oração. Faz segundo o teu querer na minha vida. Meu Deus. Faz segundo o teu querer na minha vida, na minha história. Eu conheço já, Senhor, que o Senhor, eu vim para isso, mas faz segundo a tua vontade, o teu querer. E qual era a vontade do Senhor Deus? Qual era a vontade do Pai? Assim que ele faz essa oração, a Bíblia nos diz que quando ele levanta da oração, que fala com os seus discípulos, Judas vem com toda a multidão comitiva para prender a Jesus. Vem agora todos os soldados para prender a Jesus, para tirar Jesus do foco dos discípulos. E agora a vontade de Deus é essa: que Jesus vá preso. E ele vai preso, levam ao Sinédrio, levam a Pilatos, e se perguntam:
Mas o que foi que esse homem fez? Não fez nada demais. Mas a multidão fala assim: crucificam. A vontade de Deus está aqui. A multidão, não sei quantas mil pessoas, 5, 10, 15 mil pessoas gritando no ouvido de Jesus, sendo desprezado pela multidão. Crucificam. Essa é a vontade do Senhor. Jesus ouvindo todos gritando, o desprezando. E muitas vezes é isso que acontece com o povo de Deus quando nós oramos e dizemos: Senhor, faz a tua vontade na minha vida. E muitas vezes nós não sabemos que estamos pedindo a oração a Deus. Aí quando vem uma luta, quando vem alguém desprezando, quando vem alguém caluniando, quando vem alguém te entristecendo, você começa a perguntar: Deus, por que isso? É a vontade de Deus. É a vontade. Você não pediu para Deus fazer a vontade na sua vida? Então o Senhor está fazendo a vontade dele na tua vida. Mas Jesus, ele teve esse discernimento. Mas hoje não. Muitas vezes padecemos e sofremos porque não pedimos a Deus a vontade dele na nossa vida e queremos somente a nossa vontade. A minha vontade é esse emprego, Senhor. A minha vontade é esta namorada, Senhor. A minha vontade é esse namorado, é esse que eu vou casar, é esse que eu vou noivar. A minha vontade é essa a faculdade. A minha vontade, Senhor, é este salário. Mas é a vontade do Senhor? Será que é a vontade de Deus? Será que esse é o querer do Senhor na nossa vida? Na minha vida? Era isso que o Senhor queria dizer aqui para mim e para você. Jesus, ele estava falando isso. Faz segundo a tua vontade. Jesus vai. Pilatos leva Jesus agora para ser açoitado. Jesus começa a ser açoitado. Romanos, antes disso, o Senhor começa a falar com os fariseus, aqueles homens da época lá, e ele faz uma pergunta e Jesus responde. Ele toma um soco na cara de um romano. Os romanos é tudo grandão, é tudo forte. Na hora que Jesus tomou esse soco em sua face, eu acredito que Jesus caiu por terra no soco, levantou sangrando. Essa era a vontade de Deus. Jesus pediu para fazer: Senhor, faz a tua vontade. E veio a vontade do Senhor Deus na vida do próprio Filho. E agora Jesus, depois de ser açoitado, seu sangue jorrando no chão, chicotes rasgando a sua carne, tudo isso era a vontade de Deus, porque Deus queria ver eu e você salvo, queria ver eu e você liberto. Então isso era a vontade de Deus. Filho, essa é a minha vontade na sua vida, aguenta aí. E Jesus sofrendo, calado, humilhado, sendo humilhado por todos eles. E Jesus ali, até levar ele, colocar, a Bíblia diz que colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça, bateram na cabeça de Jesus com uma cana. Imagina, batendo na cabeça de Jesus com uma coroa cheia de espinho, aqueles escravos todos entrando em seu crânio, o sangue jorrando em sua face. Essa era a vontade de Deus. Jesus padecendo. Glória a Deus! Essa é a vontade de Deus. O que você tem passado? O que é que eu tenho passado? Temos orado? Você tem essa intimidade de perguntar para Deus agora, falar uma oração como essa: Senhor, faz a tua vontade na minha vida? Será que nós temos essa coragem de falar com o Senhor, dobrar o joelho e dizer: Senhor, faz a tua vontade na minha vida, no meu querer? Será, irmãos? E se a vontade do Senhor for tirar o teu marido? E se a vontade do Senhor for tirar o filho teu? E se a vontade do Senhor for tirar o teu esposo, tua esposa? Se essa for a vontade do Senhor, e aí? Qual vai ser a tua pergunta? Qual vai ser a tua pergunta para Deus?
Será que vamos continuar caminhando? Será que nós vamos continuar perseverando? Se essa for a vontade do Senhor na nossa vida, nós temos filhos, esposa, tem maridos. Meu pai! Se arrancar um filho nosso, o que será que a gente vai pensar? Aí a gente começa a perguntar para Deus: Senhor, por que tanta prova? Eita Deus! Irmãos, espera um pouquinho, a vitória vai vir. Eu creio! Jesus foi crucificado na cruz. Ao ser desprezado, ao ter acolhido outro malfeitor, Barrabás, colocado no lugar de Jesus, que era o Cristo, a salvação de todo mundo, agora crucificam. O martelo vem sem dó nas mãos de Jesus, batendo firme, sangue frio, sem lágrima nos olhos, batendo para doer mesmo até a alma, sem querer questionar. Um pé em cima do outro, batendo pregos grandes, quebrando os ossos, talvez, pregando, perfurando, o sangue jorrando, queimando, ardendo, Jesus chorando, e Deus lá de cima olhando para isso, essa situação, o filho dele padecendo, sofrendo, porque essa era a vontade de Deus na vida do seu filho. Era a vontade de Deus. Meu Deus! Essa é a minha vontade. Irmãos, e muitas vezes queremos largar a Jesus por situações que muitas vezes vêm sobre as nossas vidas. Eu não vou falar que é fácil passar por luta, por dificuldade. Todos têm a sua luta, todos têm a sua cruz, todos têm a sua dificuldade. O pastor, ele tem a dificuldade dele. Os presbíteros, as missionárias, diáconos, membros, obreiros da casa do Senhor, todos nós temos uma cruz para carregar. É difícil, mas o Senhor, ele deixou um exemplo de coragem, um exemplo de fidelidade, para que possamos prosseguir nessa terra que está indo de cada dia pior. E Deus conta com homens e mulheres de Deus que façam a sua vontade, que queira fazer o seu querer. Deus, ele está te preparando. Deus, ele está te preparando, porque a vitória vai ser grande. Porque depois de tudo isso, ainda Jesus na cruz, a Bíblia nos diz que o ladrão do lado disse: se você é o Messias, se você é o Cristo, por que você não desce? Salva você mesmo e nos salva também. Folgado, né? Já o outro falou o quê? Nós estamos aqui porque nós somos pecadores mesmo, roubamos, matamos, mas esse aí não. Senhor, lembra de mim quando entrares no teu paraíso. Glória a Deus! Até o último momento, ainda Deus, Jesus, ele foi rejeitado, foi desprezado. Quando Jesus, ele diz uma palavra que também foi forte, na cruz do Calvário, Jesus já pendurado, sangue jorrando. A Bíblia nos diz que Jesus, ele falou uma frase que muitos, às vezes até, olha assim, o que será que ele quis dizer aqui? Mas o mesmo texto diz, né? O texto fala: Eli, Eli, lama sabachthani. Ele gritou: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Sentiu a agonia, sentiu a dor. É assim que muitas vezes nós sentimos na presença de Deus. Parece que Deus nos abandonou, parece que Deus não está com a gente, parece que Deus está longe. Porque eu passo por isso, porque eu passo por aquilo. Deus parece que não está me ouvindo. Deus meu, por que me desamparaste? Mas Deus lá de cima olhando, aleluia, ele falava no seu coração: acredito eu, não desamparei você não, meu filho. Só mais um pouco de tempo, e tu estarás aqui comigo no trono.
A Bíblia diz que Jesus ele desceu do seu trono. Ele era rei, ele era Deus. E ficou em lugar de pecador, de réu, condenado à morte, morte de cruz. E a Bíblia fala que quando Jesus ele disse: Senhor, a ti entrego o meu espírito, ele morreu primeiro do que aqueles dois malfeitores. E no terceiro dia, irmãos, aí é a vitória. No terceiro dia, Jesus ele ressuscitou. Jesus agora ele está vivo. Ele passou por toda aquela trajetória, por todo aquele sofrimento, por toda aquela dificuldade, porque era a vontade de Deus. Mas no terceiro dia Jesus ressuscitou para mostrar a mim e a você que novamente nós temos acesso livre, porque o véu foi rasgado de alto a baixo. Nós temos livre acesso para falar com o Deus de Israel. Ao terceiro dia tudo foi mudado, foi transformado. Então eu quero te dizer, se essa é a vontade do Senhor na tua vida, se você fez essa oração, ou se você depois dessa mensagem está com medo de orar e falar essa oração, Senhor, faz a tua vontade, tenha medo não, querido. Não tenha medo não, irmãos. Vamos orar a Deus, vamos falar para o Senhor fazer a sua vontade e o seu querer, porque depois de toda essa luta, depois de toda essa dificuldade, toda essa trajetória que estamos passando aqui, se você não recebeu a vitória aqui, eu tenho certeza que quando Jesus voltar, você vai receber o céu de luz, a eternidade. Vamos estar passando por muitas lutas aqui. Enquanto vivemos, vai ser momentos de dificuldade, porque o próprio Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Você é capaz, se você estiver na promessa de Jesus. Vamos fazer a vontade do Senhor, o querer de Deus, para que o Senhor venha estar, aleluia, propagando a sua palavra, propagando o seu evangelho através das nossas vidas. Muitas vezes estamos parados, estamos estacionados, estamos, que nem o pastor falou na quinta-feira, emborcado, vaso emborcado, enquanto Deus está aqui para levantar homens e mulheres para anunciar o seu evangelho, para anunciar a sua palavra. Fique com essa palavra em seu coração. Deixa Deus trabalhar na nossa vida. Vamos deixar o Senhor trabalhar na nossa vida, porque muitas vezes nós não queremos que Deus trabalhe na nossa vida. Relutamos. Mas quem é o cabo para contender com o oleiro? Se é Jesus que está quebrando. E eu vou te falar mais, se você não vier, irmãos, Deus vai quebrar, porque Ele sabe onde toca. Ele toca uma vez, Ele toca duas, Ele quebra toda hora que Ele quiser. Mas que você vem, você vem. Você fazendo essa oração, não, você vai vir. Você aí, ó jovem, Deus tem uma obra tão grande na sua vida. O Senhor me mostrou você pregando em cima de púlpito, pregando a palavra de Deus, viu? Pregando com conhecimento tremendo, uma sabedoria tremenda. Não sei se você já é cristão ou não, mas você sempre está vindo aqui, e não é a segunda vez que Deus tem falado comigo e tem mostrado o conhecimento, o dom da palavra na tua vida. Deus tem isso para você. E Deus tem isso para nossas vidas aqui. Aleluia! Vamos orar um pouco mais. Vamos jejuar um pouco mais. Consagrar um pouco mais. Amém? Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, e as palmas louvam o nome do Senhor. Graças a Deus, nós possamos abençoar o presbítero Márcio por ter trazido essa palavra da parte do Senhor, que é a mensagem do Evangelho, a crucificação, a vitória que foi obtida na cruz. E é por isso que, na verdade, nos dá satisfação. Dá satisfação de falar da morte de Jesus, é que essa morte é uma morte diferenciada. Ela foi uma morte tão diferenciada que a Bíblia ressalta nas entrelinhas de suas palavras, aí Deus citando, que diz:
a Deus agradou moê-lo. Isso no livro de Isaías fala. Pelo que ele ia padecer, pelo que ele ia sofrer. Sabe por quê? Porque Deus te ama tanto, que ele não mediu esforços de entregar até o seu próprio filho. E muitas das vezes a gente entra numa questão, servir ou não servir, estar trabalhando ou não estar trabalhando para o Senhor, e por muito pouco a gente abandona Deus, e por muito pouco a gente vira as costas para Deus. Que essa não seja a atitude que você toma, ou que vai tomar. Que você pense bem, que se você está aqui, teve um preço muito alto, e que já foi pago, viu? A dívida que você tinha para com Deus, a Bíblia fala que todos pecaram. Deus falou, pode deixar, pai, que eu compro, e eu vou pagar com dinheiro não, eu vou pagar com o meu próprio sangue, a minha própria vida. Entendeu? É muito importante nós sabermos isso, muito bem colocado, viu? E é por isso que, nesse exato momento, diante dessa palavra que foi dita, eu preciso estender esse comunicado do céu. O comunicado é que muitas almas estejam no abismo do Senhor, e para que isso aconteça, é necessário um ato de fé, testificando que o Senhor é o único suficiente Salvador da sua vida. E como que é feito isso? Vindo até aqui à frente, tá? Fazendo a sua confissão de fé, que é importante isso, e automaticamente sendo autenticado por Deus dos céus. Aí, nosso bem, feche seus olhos, igreja. Alguém que ouviu dessa palavra, quer aceitar ou se reconciliar com o Senhor, venha até aqui à frente, saia do seu lugar, que vamos estar, na verdade, orando por você. Há em nosso meio alguém que, ouvindo essa palavra, a voz, a citação bíblica, a voz soberana de Deus, quer aceitar o Senhor como o único suficiente Salvador, venha até aqui à frente e vamos estar orando por você. Há em nosso meio? Se não há, que Deus em Cristo conceda uma nova oportunidade, eu vou estar orando neste propósito. Eu fico muito satisfeito, muito alegre, porque terminando o culto de quinta-feira, eu falo uma coisa, a gente tem que estar aberto a todos os milagres possíveis, porque é uma semente que é lançada. Terminando o culto de quinta-feira, eu louvo a Deus porque eu recebi só uma notícia só depois, mas foi uma notícia muito satisfatória, muito gratificante. A nossa irmã Valéria e a nossa irmã Marilis, na verdade, é a mãe da nossa irmã Vanessa, que está ali, né? E a nossa irmã Valéria, que está aqui, tá? Ela é tia da nossa irmã Vanessa. Então, elas ambos fizeram a confissão de fé e aceitaram Jesus como o único suficiente. Não é maravilhoso isso? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Pelo menos aqui a nossa irmã Valéria está aqui, graças a Deus. A nossa irmã Marilina não estará aqui hoje, mas vai estar, querendo Deus. E eu louvo a Deus porque são testemunhas fiéis do que Deus realmente está concedendo a elas. Lembre-se disso. Esse privilégio são poucos que podem ter, tá? Falo poucos porque são poucos os que se reconhecem, se dispõem a esse tipo de vontade soberana de Deus. Ainda há pouco a gente estava vendo aquele vídeo, né? E eu falei assim, quando o cooperador Fernando mostrou o vídeo, eu fiquei, no começo assim, eu tinha um impacto. Eu falando, pessoas nessa condição não tem na verdade nada a nos educar ou falar. Mas eu fui meditando naquelas coisas, eu falei, vem cá, peraí.
preciso entender mais, e a igreja precisa também entender. Eu louvo a Deus pela vida do cooperador Fernando, não só também como o presbítero Amaro, eles estão fazendo esse trabalho tão de Deus, tão gostoso realmente, que está nos alertando sobre a questão do que é uma obra missionária. E isso só a gente vai ver, existe a obra missionária aí que envolve missionários, que vai de raças e etnias aí, culturas. Isso a gente pode entender, isso voltado a outros países, e por que não dizer, até no país do Brasil aqui, da mesma forma, porque cada um tem uma cultura diferente, mas existem também as missões, não sei se vocês já viram falar, mas vai se propagar, e vocês vão ouvir bastante isso aí, que são as missões urbanas, tá? Missões urbanas, dentre elas entra, como que a gente vai conhecer, abordar pessoas como essa? A maioria é tudo jovem, e a visão que o jovem está tendo em relação ao próprio Deus e ao próprio Jesus, de modo geral, a gente vê que são ideias absurdas que são propagadas, porque o jovem hoje em dia é bem diferente da época, daquela época lá, que a gente era mais jovem, tá? Naquela época, ele já tinha uma certa visão, só que hoje, o jovem hoje em dia, ele tem uma visão totalmente própria. Eles agem num mundo totalmente próprio. E por isso, eles têm essa visão, às vezes, que a gente olha assim e fala, meu Deus, essa pessoa falou isso? Ela falou. Sabe por quê? É uma forma dela enxergar as coisas, e por isso não vamos crucificá-la, mas vamos estar orando. A pergunta é, ainda bem que foi mostrado isso aí, porque quando a gente se deparar com pessoas assim, a gente saber, na verdade, repassar o amor que Deus assim repassou a nós. Amém? Então, vamos aprender, porque existem muitas pessoas aí que estão com uma visão totalmente errada do que é realmente a igreja, do que é realmente Deus, do que é realmente o cristão. E isso a gente tem que, na verdade, demonstrar pelas nossas atitudes. Amém?